A exemplo da luz de uma vela, existem pessoas que também se destacam e iluminam e servem de inspiração para outras. Aqui no Rio Grande do Sul, certamente uma delas do mundo que bandeira é Pai Ricardo de Oxum, do Exu Rael de Meia-Noite. Hoje eu vim à casa dele para mais uma vez falar do misticismo e de tudo que envolve o povo de Exu. Confira aí. Pai Ricardo de Oxum, a cabala de Rael da Meia-Noite. Estamos aqui tomando café porque já somos de casa. Com certeza, com certeza. Meu pai, então, caminhando para mais um grande evento, né? Caminhando para mais um grande evento. Quase 20 anos desse grande evento. A força que tem o Rael da Meia-Noite na sua vida, a gente já comentou bastante, né? Não jamais equiparado ao orixá, com certeza, mas o senhor tem ele como frente de trabalho. Em algum momento o senhor vê alguma rejeição quanto a isso de algumas pessoas? Tu sabe que o Exu foi evoluindo demais, aqui no Sul principalmente, dentro da minha casa e dentro das casas que eu passo. O orixá, com toda certeza, é o nosso Pai Maior, é a nossa grande bênção e a nossa liberação para fazer tudo aquilo que a gente determina na nossa vida. Mas o Exu aqui dentro da minha casa, ele é tratado igual, só não se mata na cabeça. Mas o que faz para um, se faz para outro. O mesmo sentimento, o mesmo carinho e a mesma determinação para qualquer coisa. Então eu não vejo nenhuma rejeição da quimbanda que eu pratico aqui, da quimbanda que eu pratico na rua, porque foi o grande estopim do nome de Exu da Meia-Noite, foi as quimbandas de cruzeiro. As festas de salão, elas já ocorrem praticamente há 18 anos no mesmo lugar, mas a quimbanda de cruzeiro, que começou tão pequena, que dá para se dizer, se tu achar uma foto, começou com 7 pessoas e um tambor, e hoje se calcula 3.000 pessoas, e o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai se deslocam para isso. Então foi onde que deu o estouro, e acredito também que deu o estouro também no nome do Pai Ricardo. Não foi tanto como no santo. O santo, claro que apareceu, mas quem deu esse empurrão inicial é certo e visto que foi o Exu. Então não tem nenhuma rejeição aqui, se trabalha igual e a aceitação do público que me procura é sempre a mesma. E poucos, te digo com toda certeza, poucos que batem nessa porta, batem em primeiro lugar pelo Pai Ricardo de Oxum. 80% batem porque viram Meia-Noite em algum lugar, em algum momento. E o senhor tem essa gratidão, né, e equipara, como o senhor mesmo falou, haja vista que o senhor chama o Meia-Noite de Pai Meia-Noite, né? Por quê, pai? Israel, a minha história não deve ser muito diferente da de muitos, porque eu também vim de baixo, eu também vim do aluguel, eu também vim do ônibus. Eu tive situações na minha vida, quando a gente morava ali na Soter dos Reis, de entrar um cliente para fazer um serviço, há 15 anos atrás, e tu cobrar 77, e tu não ter o dinheiro do táxi. E o cambono do Meia-Noite, botar o Meia-Noite dentro de um ônibus para levar o Meia-Noite lá no cemitério, que descia ali no Birici, tinha que caminhar a pé até o cemitério para despachar o trabalho, porque se não se gastasse aquele dinheiro, não teria o dinheiro para sobrar para alimentar dentro de casa. E conforme foi passando o tempo, aquele cliente de 77, ele aumentou para o de 777, o de 777 aumentou para o de 7.777 e assim por diante. Aonde hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho o meu carro, onde eu sustento a minha família, onde eu me sustento e sustento muitos que estão ao meu redor.
Não só com o santo e muito também com o Exu. Então não tem como tu não ter uma gratidão. Claro. Evolução de Exu, é que se fala muito sobre isso, né, meu pai? Mas o senhor tem dois extremos. O mesmo pai Ricardo que faz os grandes eventos, né, que diferencia, como o senhor mesmo falou, o senhor dos demais, também tem o pai Ricardo do Raio da Meia-Noite, que está de pé no chão, né, que inicia sua quimbanda com pontos de raiz e segue sempre isso, sempre que frequenta a sua casa. Então, como é que o senhor faz para que essa evolução aconteça com o necessário, claro, sem ultrapassar o fundamento? Tu sabe o que me chama muita atenção, que nem eu digo para meus filhos. Eu sou filho de Exu Réu da Meia-Noite, o qual, na verdade, eu não conheço a força desse espírito. É como se diz assim, não se mexe com o desconhecido. Entendeu? Eu sei que ele me guia, eu sei que ele me protege, eu sei que ele me dá o caminho, eu sei que ele me cobra até mesmo quando eu estou errado. Mas eu não conheço a força desse espírito total. Porque eu vejo isso, porque toda vez que eu programei alguma coisa, eu nunca consegui cumprir. E um exemplo assim, ó, que chega a ser cômico, foi nós estamos no 11º, no 10º encontro de quimbandeiros. Eu, com toda a minha vaidade, porque eu sou muito vaidoso, a RBS me ligou, tu estava presente. Pai Ricardo, nós vamos cobrir o evento esse ano da religião. Eu digo, perfeito. Fui lá, comprei um bom terno, me arrumei, fiz a barba. Digo, vou sair na televisão, tem que estar bonito. 8h30 da noite deu um temporal de parar Porto Alegre. Que tipo assim, não teria a mínima condição daquele evento acontecer. 9 da noite, aquela chuva assim que parecia que ia acabar Porto Alegre, ela parou. E o evento aconteceu. E o meia-noite chegou na hora que estava ali acendendo as velas para tentar fazer com que a coisa acontecesse. Então, tipo assim, ó, eu me programei para dar a entrevista, eu me programei para dar o troféu para o diretor da RBS, que a gente teve a honra de ter ele ali, e nada disso eu consegui. Quem fez tudo isso foi ele. Certo ou não, mais uma vez ele me doutrinou que eu não estou acima dele, mesmo eu achando que estou, porque a gente é ser humano, e a gente sabe que a vaidade da gente muitas vezes dá uma subidinha, né? E eu aquele ano disse assim, não, meia-noite, você não vai ficar de canto, quem vai entrar em cena sou eu. E eu não entrei em cena. Então eu digo assim, ó, eu sou vaidoso, eu quero fazer o melhor, eu quero ir lá, mandar pintar o melhor terno, eu quero fazer tudo aquilo que um ser humano normal quer fazer para a sua entidade. Mas eu tenho as minhas limitações, e quando eu tento ultrapassar, ele vem e me bloqueia. Então por isso que eu acredito muito que esse Exu está muito bem presente na minha vida, e que com toda certeza, a limitação dele de quimbanda, a evolução dele vai até onde ele quer, nunca vai ir até onde eu quero, porque toda vez que eu quis passar um pouquinho do limite, ele me freou. Tá certo, mas nós vamos falar mais com o pai Ricardo aqui sobre a evolução do Exu e também sobre os eventos que o pai Ricardo vai trazer pra gente logo na sequência, logo depois do comercial. Agora
com o pai Ricardo de Oxum. Pai, falando ainda sobre fundamento, né? Recentemente, agora, tivemos uma grande festa de 25 anos da Mãe Oxum, onde o senhor recebeu do Pai Chiquinho, seu babalorixá, a faca do boi, né? O tão falado axé de boi para santo. Exu, o Raial da Meia-Noite vai ter boi também? Sabe que esse é um assunto que a gente está debatendo aqui dentro da terreira e debatendo com ele em si, os filhos da casa, os mais velhos. Porque esse fundamento de boi dentro da minha casa e da vida religiosa do Raial da Meia-Noite já é um fundamento que já seria um fundamento antigo, para te entender. Eu sempre gosto de falar as coisas com propriedade, porque sempre tem alguém vivo para confirmar ou para desmentir, certo? Eu me aprontei tanto na quimbanda quanto no santo em Cachoeira do Sul. Eu fui filho do meu tio de sangue, que hoje não está mais aí. E o meu tio matava boi para o Exu dele, Exu Pantera Negra, e para Maria Mulão do Lixo. Quando ele matava aquele boi, que é aniversário do Exu dele, ele arriava os Exus de todo mundo, de todos os filhos da casa. Matava o boi diretamente no Exu dele e direcionava aquele Axorô para todos os outros. Então quer dizer o quê? Que essa trajetória de boi, ela já passou pela minha vida, ela já passou pela minha casa. Então o Meia-Noite já veio nesse batismo de boi. Então o que eu quis deixar acontecer? Eu quis deixar acontecer o lado do orixá, que seria a primeira parte. O meu orixá cumprir 25 anos, entendeu? Que eu me criei ouvindo que o orixá ganharia boi após os seus 25 anos. E muitas vezes não é que tem, tipo assim, algumas dúvidas a ser sanadas. A faca do boi que tu me deu. Muitas vezes não é isso. A faca do boi é um respeito que eu tenho pelo meu pai de querer a faca de boi dele. Porque a lei religiosa diz que pós 25 anos, o orixá pode comer boi. Então, se tu tem o teu pai de santo que corta boi, porque ele não vir aqui te dar a faca do boi? Mas se tu não tivesse o teu pai de santo e teu orixá tivesse 25, 35, ele já está liberado para comer boi até mesmo pela tua própria mão. Porque aí entra aquela história: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Alguém com certeza cortou primeiro sem ninguém dar. Sim. Não concorda comigo? Sim. E no Exu eu digo a mesma coisa. Então o senhor vai fazer boi. Eu vou fazer boi. E não receberá essa faca, como o senhor falou. Ou posso receber ou não. Sim. Certo? Eu estou, tipo assim, conversando com o Meia-Noite para ver como ele quer proceder perante a isso. E essa questão que o senhor falaste do batismo do Meia-Noite, como o Exu Pantera Negra do senhor fazia, o senhor pretende fazer com seus filhos também? Com certeza. Isso com toda certeza. Quando o Meia-Noite faz a obrigação dele aqui, o quatro pé que passa por ele, passa por toda a terreira. Todos os filhos que são ligados aqui, o quatro pé passa por toda a obrigação de todo mundo. Do menor ao maior, daquele que tem 1 ano àquele que tem 30. Essa foi a minha doutrina. O Meia-Noite recebe a obrigação em 2 anos. Diferente que muitas quimbandas que fazem obrigação para Exu todos os anos. O Meia-Noite não faz obrigação todos os anos. Ele faz obrigação somente em 2 Ele come um e o outro não. Foi a lei que determinaram para ele da maneira que ele foi feito. Então é assim que acontece. Então, sempre quando entra o elebó dele, no dia 27 de outubro, no ponto do meio-dia, se chegar aqui tu vai ver uma mesa enorme de Exu. E todos arriados para pegar nem que seja um pouquinho do axé do dono da casa. O senhor tem vários filhos com casa aberta, né? E hoje o Exu ele quase que está independente da questão de pai. Da faca. De pai. Isso aí. Mas faca. O senhor é um pai muito presente, pelo que vejo, inclusive nas funções de estudo dos seus filhos. O que o senhor pensa disso, dessa liberação das pessoas para meio que fazerem o que quiserem? E como é que o senhor procede com os seus filhos de casa aberta? Eu procedo assim: existem as casas que eu abro. As casas que eu abro, com toda certeza, elas vão trabalhar em cima da minha doutrina, tanto de santo quanto de Exu, porque fui eu que abri. As casas que eu já pego em andamento, eu sempre procuro respeitar o fundamento da casa. Essa é a minha doutrina. Aonde eu entro,
O que tu apresentar e eu achar que é cabível, eu respeito. Eu nunca contesto. Nunca contesto se tu mata branco, se tu mata preto, se tu mata na imagem, se tu mata só na terra, se tu mata no cimento. Então eu só procuro sempre observar a evolução daquela casa. Se aquela casa está evoluindo com a sua própria mão, que ela continue. Se aquela casa não está evoluindo, eu vou tentar te chamar a atenção, vou tentar te dar uma observação. Pai fulano, por que a gente não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Vamos botar um fundamento a mais. Tu entendeu? Que eu tenho alguns fundamentos na minha casa, que foram passados para mim pelo pai Paulinho de Choroquê, que algumas casas de quimbanda não têm. Para mim, me serviu muito. E me serve muito. Em algumas casas podem não servir, e até mesmo nas casas que eu tenho pode não servir, porque muitas vezes algumas entidades dão choque com a outra. Então eu sempre procuro observar isso, as casas que estão boas, que continuem da maneira que estão. As casas que não estão, nós vamos tentar arrumar, porque eu acho que se eu conseguir, todos podem conseguir. Com certeza. O senhor falaste do pai Paulinho, de algum Choroquê, que certamente é uma das suas referências para isso. Claro. O senhor tem outras referências ainda vivas que o senhor pode citar? Claro, eu gosto muito da quimbanda da Manheda, certo? Eu tenho uma grande admiração pelo seu sete, eu tenho uma grande admiração pelo pai Jorge da Padilha, que é a companheira do Meia-Noite há quase 20 anos. Quase 20 anos que eles caminham junto na mesma caminhada. Tenho admiração por muitas e muitas quimbandas aqui de Porto Alegre, até mesmo que eu não critico o trabalho de ninguém, entendeu? Eu respeito o trabalho do próximo e acredito que se eles estão fazendo muitas vezes aquela magia que muitas vezes as pessoas acham assustadora, é porque alguém passou. Então cabe a eles a ver até onde aquilo ali está evoluindo. E eu sempre digo para os meus filhos, hoje disse para um, meu filho, muitas vezes não adianta tu abrir um ebó imenso, esplendoroso, de Pará, Porto Alegre, que chame a atenção de todo mundo. E se naquele ebó, dentro de 1 ano, tu não tem uma colheita. Porque não adianta tu fazer o ebó. Tu tem que fazer o ebó e tu tem que ter a colheita daquele ebó. Tu tem que ter a evolução daquele ebó, a evolução da tua casa. A tua casa subir mais um degrau, a tua casa expandir mais um pouquinho. Se tu está fazendo festas esplendorosas, não está chegando aonde tu queres, alguma coisa não está certo. Alguma coisa tem que ser revista. Então é nisso que eu penso, é isso que eu acredito. Certo. Pai Ricardo, falaste das festas e nós também queremos falar um pouco delas, né? O senhor é referência em grandes festas aqui em Porto Alegre e eventos públicos. Antes de falar sobre elas, a gente vai botar um pedacinho de cada uma para vocês verem do que nós estamos falando. Outubro do ano passado, e também do Cruzeiro na rótula aqui do Porto Seco, a rótula da Macumba, né? Que foi feito em março deste ano. Sim. Essas festas, como surgiu, um breve relato de cada uma, meu pai, e a próxima que a gente já está batendo na porta, né? Essas festas surgiram normais como qualquer quimbanda. O que aconteceu? Aconteceu que o público foi aumentando. Então, essas estruturas hoje que eu uso nas minhas quimbandas, essas estruturas de palco, de coberturas, isso não é nem vaidade minha, Israel. Isso é mais um conforto para os meus convidados, para que eles consigam se sentir melhor. Tem tantas pessoas que se deslocam da Argentina, pô, tu vai viajar 20 horas para uma festa, para chegar ali e tu ficar apertado, para te não ter um lugar para fazer uma boa janta, para te não ter um lugar para o teu Exu fazer uma boa quimbanda. Isso eu não me permito. Então por isso que hoje em dia eu uso essas grandes estruturas.
isso não é nem vaidade. Algumas coisas são, outras não. Isso é para te dar um conforto melhor, apenas para isso. Outubro vem a festa do Rael agora no clube, né? Sim, outubro vem, 29 de outubro, segunda-feira. É uma festa tradicional, tradicional mesmo. Tradicional que acontece, digamos, há quase 20 anos essa festa, então já está no calendário das pessoas. E tu sabe que o que eu vejo que me deixa muito feliz é que tipo que há uns 4 anos atrás eu era ecó de quimbanda. Ecó de quimbanda, podia faltar tudo, mas não faltava eu. Eu ia em tudo que era quimbanda que tinha em Porto Alegre, fora de Porto Alegre. E depois de uns 4 anos eu não consegui mais fazer isso, devido aos compromissos das casas de religião, que hoje eu tenho bastante. E mesmo assim, quando chega na festa do meia-noite, eu vejo todos aqueles meus amigos, todos, é só um telefonema, pai, tal dia, já está agendado, não sabe nem avisar. Então acho que eu conquistei os meus amigos, sim. O meia-noite fez o público dele, sim. E hoje em dia a gente não consegue visitar ninguém. Nesse mês de agosto que passou, que é as quimbandas tradicionais de Porto Alegre, eu só fui em uma. De tantas quimbandas que tinha, eu consegui ir em uma quimbanda só. Eu viajei para fora do Brasil e eu voltei e já estava de obrigação aqui. E eu tenho certeza que quando abrir esse Celebó em outubro, a casa vai estar cheia, os amigos vão vir prestigiar, porque eles sabem que o meu carinho por eles é o mesmo. E eu não vou na casa deles, não é porque eu não quero ir. Eu não vou na casa deles porque hoje eu tenho muito compromisso. Mas eu continuo acreditando nos eixos deles e eles continuam fazendo parte da minha caminhada religiosa. O seu convite, então, e o seu recado para as pessoas que lhe assistem, o povo quimbandeiro, até aqueles que não conseguem vir a Porto Alegre, hoje o Kizomba é acompanhado por vários lugares do país, né? O seu recado para todos que lhe assistem. O meu recado principal é o meu abraço, o meu alupandê, o povo quimbandeiro, e que a gente continue junto nessa trajetória religiosa aí, evoluindo cada vez mais o nosso Exu. É claro que com limite, com moderação, que tudo que a gente faz hoje em dia a gente é assistido, e assistido muito. E tem o ponto positivo, tem o ponto da crítica. A crítica muitas vezes ela nos faz repensar e se realmente a gente deveria ter feito aquilo ou não, mas cabe a cada um saber o seu limite. O limite da sua entidade, o limite da sua casa, o limite dos seus filhos e até o limite da sua festa. Cabe a cada um saber. Eu sei da minha e das casas que eu passo, eu procuro passar sempre na mesma doutrina. A doutrina principal que eu sempre passo é a doutrina do horário. O horário e a bebida. Eu, no meu ponto de vista, 4 horas, no máximo 5 horas de quimbanda. Se ela começou às 10, ela tem que acabar às 3. Porque eu acho que até a entidade na Terra, em algum momento, ela tem o limite do corpo da gente para se manter aqui. Então é mais ou menos isso que eu queria deixar claro e agradecer a todos aqueles que me acompanham, aqueles que me assistem. No dia 29 de outubro, às 10 da noite, até às 2 da manhã, a Cabala de Churrael está aberta a todos os seus amigos, a sua corte, que hoje em dia é tão bem falada, a corte sempre foi do Exu Rei da Pombagira Rainha. Mas a corte foi uma maneira que os outros Exus encontraram de agradar seus amigos. A gente sabe que a corte é do Exu Rei e da Pombagira Rainha. Esses Exus são os Exus de corte. Mas como tu vai fazer para agradar um amigo teu que vem de tão longe te dar um abraço? Bota ele na tua corte. Aquele amigo que quantos anos tu não vê? Bota ele na tua corte. Aquele amigo pequenininho que está ali no canto ali que ninguém aplaude. Bota ele na tua corte. Ele vai se sentir feliz por estar na tua corte. Então a corte de Exu da Meia-Noite, que é uma corte bem grande, sempre foi 14, 15 casais de Exu. Que não é corte para ele, é os meus amigos, que eu gosto de agraciar se fazendo presente junto com ele. A cor dele é o preto e branco, é tradicional, nunca quis mudar, e é dessa maneira que a gente vai estar. Esperando todos os amigos dia 29, segunda-feira. Estaremos lá. Pai Ricardo, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui, das tantas que nos recebe, né? Então o convite está feito, 29 de outubro, a grande festa do Rael da Meia-Noite. Você que por acaso não conseguir vir, sabe onde acompanhar, aqui no Kizomba.